Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui pela jornada do professor Kenneth Wapnick. E hoje a gente vai para a lição 131. Eu desejo boas-vindas para vocês também que estão chegando aqui no canal agora. Para quem também está sempre aqui, sejam muito bem-vindos. Quem está sempre aqui sabe que a cada lição eu venho sem nenhuma bagagem, eu venho sem nenhum planejamento, porque de acordo com o Curso em Milagres, com o que Jesus ensina, na verdade o planejamento ele vem do ego, né? Aquele planejamento na mente. Claro que no comportamento, na forma, muitas vezes a gente vai ser guiado a planejar, mas quando se trata de passar a mensagem de Um Curso em Milagres aqui, os estudantes sabem que a gente não tem o que planejar, porque a gente, na verdade, se coloca à disposição para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que deixar o planejamento do ego do lado de fora. E a gente sempre, inicialmente, a gente então faz aquela entrega, a gente procura acalmar a tagarelice mental, fazer uma respiração mais lenta, mais profunda, para baixar a vibração dos pensamentos. E a gente se imagina como que entrando numa sala de aula, sem bagagem nenhuma, soltando todas as nossas crenças, porque nesse instante a gente já reconheceu que as nossas crenças, os nossos valores, tudo que a gente sempre aprendeu aqui, nunca nos levou à paz verdadeira, constante, imutável. Então a gente chega aqui já cansados, querendo um outro jeito de viver, um outro jeito de ver o mundo. Então, se a gente chegou nesse ponto, a gente realmente quer entrar nessa sala de aula sem bagagem alguma, sem julgamento, sem crenças, sem resistências. E a gente entrega, né? O giz e entrega a palavra, entrega os nossos ouvidos ao Espírito Santo, a Jesus, entrega a nossa mente a Jesus. A gente estabelece a meta da paz antes de começar a aula, porque a gente precisa sempre estabelecer a meta da paz antes de qualquer situação, circunstância, porque quando a gente estabelece essa meta da paz, ela é alcançada antes, né? Prontos, então a gente começa falando um recadinho, que essa lição é longa, como todas as outras, mas essa é mais longa, então a gente vai ter que dividir em duas aulas também, como algumas outras aulas a gente já tem, porque o professor Kenneth comenta bastante a cada frase. Se quando ele faz isso é porque realmente é necessário. E essa lição 131, a primeira ideia aqui de Jesus, de Um Curso em Milagres, diz que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E me veio em mente assim, como a gente às vezes não, né? O ego nos coloca numa resistência tão grande que a gente tem amnésia, né? Então, muitas vezes a gente chega aqui em Um Curso em Milagres porque a gente vem pedindo pela verdade. A gente já vem com uma bagagem tão cheia e a gente já tá tão exausto, tão cansado daquela coisa do ego, de que a premissa básica do ego é busques, mas não aches, né? Então a gente está cansado de buscar e não achar. Muitos estudantes de Um Curso em Milagres já chegaram aqui direto, assim, que começaram a buscar, mas
Olha, a maioria dos estudantes de um curso em milagres que eu conheço passaram pelo buffet espiritual buscando muitos caminhos que não levavam à verdade. Então, alguma coisa dizia pra gente: ainda não é isso, ainda não é aqui, eu ainda não me encontrei com a verdade. Porque, na verdade, a nossa mente certa, que é aquela mente que nunca saiu do céu, nunca se separou de Deus, ela nos chama. E quando a gente encontra com a verdade, é muito claro para nós. Mesmo com as resistências do ego, a gente não consegue se afastar, porque a gente sabe, é um momento que a mente certa nos chamou e a gente escolheu ouvir o chamado da mente certa. Então, quando a gente se depara, se encontra com a verdade sobre nós, a gente sabe que é. Então, às vezes a gente esquece. Quando a gente já está algum tempo, principalmente num curso em milagres, estudando, a gente esquece que a gente pediu. Mas a gente pediu. A gente pediu para encontrar a verdade sobre nós, a verdade sobre Deus. A gente não aguenta mais tanta insanidade aqui nesse mundo, então a gente queria a verdade por trás de tanta loucura. E muitas vezes a gente se coloca numa rotina assim e a gente esquece que a gente pediu. Então, a gente pediu para alcançar a verdade. E Jesus está nos lembrando disso. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. É por isso que você chegou num curso em milagres. É por isso que você encontrou num curso em milagres o teu caminho. Né? Porque, mais uma vez, um curso em milagres não é o único caminho. Em última instância, todos os caminhos levam a Deus, porque na verdade a gente nunca saiu de Deus, nunca saiu do céu, né? A salvação foi instantânea quando a gente pensou a separação. Então, em última instância, todos vão voltar à consciência de céu. Então, um curso em milagres não é o único caminho, mas para todos os seus estudantes, para a maioria dos seus estudantes, é o caminho que a gente escolheu. E a gente pediu por ele. E a gente recebeu. Então não esquece por que você está aqui. Você pediu e recebeu. Então, o professor Kenneth começa aqui dizendo que, em um sentido, essa lição é um comentário sobre a famosa passagem no Sermão da Montanha, de novo ele falando do Sermão da Montanha, sobre buscar e encontrar. Busca e acharás. Aquele que busca, encontrará. A passagem bíblica mais frequente citada num curso em milagres. Assim encontramos anunciado aqui o tema importante de que o que buscamos, encontraremos. Se buscamos felicidade no mundo, teremos a ilusão de encontrá-la ali. No entanto, se buscamos por ela em nossas mentes, vamos realmente encontrá-la. Então, quem sabe se a gente, na verdade, não parece ser como a maioria, às vezes a gente se sente até um peixe fora d'água, que parece que não tem lugar no mundo pra gente, que parece que a gente não é desse mundo aqui. É porque, na verdade, a gente não sabia disso, mas a gente não buscava a felicidade no mundo. A gente já estava buscando a felicidade na nossa mente, mas a gente não tinha consciência de tudo isso. Por isso que muitas vezes parece que, nossa, muita gente tem sucesso em tudo que faz, profissão, carreira, família, e a gente parece que, né,
nossa vida parece pacata, a gente não corre atrás de fazer fortuna, sucesso na carreira, muitos de nós nem buscam mais constituir família, né? É porque em algum nível na nossa mente a gente não queria mais buscar essas coisas no mundo, a gente não queria mais buscar felicidade no mundo, até porque tantas vidas de sonho que a gente já teve, de repente a gente já teve tudo isso. A gente já teve sucesso na carreira, já teve muito dinheiro, já teve família, filhos. E aí, em algum nível na nossa mente, a gente já sabe que não é aí que está a felicidade verdadeira, a felicidade que dura, o que é eterno, o que é imutável. Então, em algum nível, eu acredito que a gente já buscava isso, pela verdade, pela felicidade, mas nas nossas mentes. E aqui ele diz que, no entanto, se buscarmos pela felicidade em nossas mentes, vamos realmente encontrá-la. E Jesus volta aqui dizendo que o fracasso está em tudo à tua volta quando buscas metas que não podem ser conseguidas. Essa declaração expressa a máxima fundamental do ego. Busque, mas não ache. Ela nos diz que o problema está no mundo e que a solução também está lá. O ego, né? Essa declaração expressa do ego, que diz que o problema está no mundo e a solução também. A orientação do ego, assim, almeja nos distrair da fonte real do problema, o tomador de decisões. Na mente, que escolhe o ego ao invés do Espírito Santo. Portanto, a solução também está em nossas mentes. Reverter nossa decisão equivocada de escolher pelo ego. Então é por isso que o propósito do ego é realmente nos distrair de todas as formas, com todas as cortinas de fumaça, seja doença, seja problema nos relacionamentos, nos negócios, nas finanças, em tudo. Para que a gente não se dê conta que existe essa não é bem característica que eu queria dizer, mas vamos dizer que seja característica da nossa mente, que é o tomador de decisões. É um atributo da nossa mente, esse tomador de decisões. E com todas essas distrações que o ego nos dá no mundo, a gente esquece que a gente tem esse atributo na mente de escolher de novo, ao invés do ego, escolher o Espírito Santo. O ego camufla esse fato, nos fazendo acreditar em vez disso que vivemos em um corpo. Uma vez que todos nós vivenciamos problemas e desconforto físico, nossa felicidade está relacionada a minimizar a dor e maximizar o prazer. Portanto, buscamos a felicidade aqui no mundo e nossa existência como criaturas do mundo é estabelecida para que nunca a encontremos realmente. No entanto, continuamente a busquemos. E claro que muitas vezes o ego camufla muitas coisas para provar, para a gente ter uma sensação ilusória, enganosa de que viu como se eu se eu conquistasse isso ou aquilo outro aqui no mundo, eu seria feliz. Mas não é duradouro. Mais cedo, mais tarde, aquilo será tirado de nós. E aí, com essas falsas ilusões, a gente continua buscando, porque a gente acha que aquilo trouxe felicidade para nós, né? Mas é ilusório, é enganoso e é finito.
Frustração, desapontamento e desespero são inevitáveis, como essas duas passagens deixam claro. O teu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas simplesmente porque não te fez feliz. Com base nisso apenas, o seu valor deve ser questionado. Se o aprendizado almeja a mudança e é sempre esse o seu propósito, está satisfeito com as mudanças que o teu aprendizado te trouxe? A insatisfação com os resultados do aprendizado é um sinal seguro do fracasso do dito aprendizado, pois significa que não conseguiste o que querias. E assim, acredito eu, né, gente, pelo tanto que a gente vai estudando, tanto com o Curso em Milagres como com outras literaturas, outros livros que são de estudantes de um Curso em Milagres também, eu vejo isso assim como eu estava falando para vocês, que nós buscadores, que a gente estava pedindo pela verdade e por isso a gente chegou aqui, muitos de nós já não buscavam mais a felicidade no mundo, então a gente não encontrava e a gente seguia buscando, porque a gente sabia que a felicidade não estava no mundo e assim em algum outro lugar que não era aqui no mundo. Eu acho que todo esse aprendizado que ele falou aqui nesse parágrafo que eu li agora, o teu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas simplesmente porque não te fez feliz. Então esse passado, tanto aqui nessa vida de sonho como em outras, pode muito bem ser isso. Mais uma passagem aqui, também do capítulo 8. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do que um currículo que ele não pode aprender. É muito frustrante mesmo. O seu sentimento de adequação sofre e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o próprio mundo é deprimente, porque a gente não consegue aprender o currículo desse mundo aqui, porque ele não é real, em última instância. Então a gente se frustra mesmo, deprime mesmo. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente, porque é um currículo de alegria. Sempre que a reação ao aprendizado é a depressão, isso acontece porque se perdeu de vista a verdadeira meta do currículo. Portanto, apenas quando escolhemos o Espírito Santo como nosso professor, podemos voltar à fonte do nosso descontentamento. A escolha equivocada na mente, que nós agora alegremente corrigimos. O próximo parágrafo, então, continua a discussão de olhar para algo que nunca vamos encontrar. Vamos continuar nas coisas do mundo, então. Procuras permanência no impermanente. A gente segue buscando a permanência no impermanente, mesmo que em algum nível inconsciente. E é muito assim porque, bem como a gente diz que a única certeza que a gente tem aqui nesse mundo desde que a gente nasce é que todo mundo um dia vai morrer. Mas quando a gente perde alguém, pra gente é inacreditável. Eu não posso acreditar, a gente quer negar, a gente não quer aceitar. Então, assim, a gente continua procurando permanência no impermanente, apesar da gente saber que todo mundo, um dia aqui nesse mundo de corpos, que corpos não são eternos, que corpos morrem. E o amor, a gente continua procurando o amor onde não há nenhum. A segurança em meio ao perigo, a imortalidade dentro da escuridão do sonho da morte. Então, tudo isso se focaliza no corpo, o professor Kenneth abre aqui para nós.
A ciência moderna nos ajuda a estender fisicamente a vida, refletindo a esperança prevalente de que um dia vamos nos tornar imortais. A prova final de que estamos certos e Deus errado. Além disso, nós fizemos um Deus melhor. Não apenas seremos imortais na eternidade, mas no corpo também. O próprio corpo e o mundo onde Deus não tem permissão para entrar. O mundo foi feito como um lugar onde Deus não pudesse entrar. Lembra dessa passagem do livro de Exercícios? Nossa permanência como egos, então, iria demonstrar o triunfo final sobre o Criador. No entanto, para o grande desapontamento do ego, vamos falhar. A eternidade é uma passagem do capítulo 4 que o professor Ken colocou aqui. A eternidade é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas tem sistematicamente falhado em alcançar. Na verdade, como o ego poderia ter sucesso em seu plano insano e como poderíamos ter sucesso em tentar segui-lo, Jesus se dirige especificamente a isso na próxima sentença, que diz: quem poderia ter sucesso onde a contradição é o cenário da sua busca e o lugar aonde vem para achar estabilidade? Tudo nesse mundo encerra a contradição. A gente já viu isso, a gente já se deu conta disso. Ai, gente, entrou uma sujeirinha no meu olho. Na verdade, uma forma de reconhecer que esse mundo não é de Deus e, portanto, não é real, é que esse é um lugar de opostos. Isso foi feito intencionalmente para ser um oposto ao céu. Nosso estado natural é a unicidade, o estado não dualista no qual existe apenas Deus. E a gente revisa então essa declaração da lição 18, bem importante, que diz: não há nada fora de ti. Isso é o que tens que aprender em última instância. Não há nada fora da nossa mente, pois é o reconhecimento de que o reino do céu foi restaurado para ti. Pois Deus criou apenas isso e não foi embora nem te deixou separado de si mesmo. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai nem habita a parte dele. O céu não é um lugar nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe. Nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Em nosso mundo dualista, tudo tem opostos e é reconhecido em contraste. Nós entendemos o amor como o oposto ao ódio ou ao medo, e vivemos por conceitos dualistas tais como alto e baixo, gordo e magro, velho e jovem, masculino e feminino e vida e morte. Tudo isso emana das nossas tentativas inconscientes de provar que a unicidade não dualista do céu é uma mentira, e a individualidade dualista do ego é a verdade. No entanto, o sucesso do ego é possível quando a verdade da unicidade repousa. No entanto, é uma pergunta, gente. No entanto, o sucesso do ego é possível quando a verdade da unicidade repousa além das ilusões que buscamos? Aqui mais uma frase da lição, viu? Por isso que está bem longa essa lição, porque o professor Ken está comentando quase frase por frase nessa lição aqui. E Jesus diz: metas sem significado não são atingidas. E o professor Ken nos diz: esse é o segredo que o ego nunca nos deixa ver. Nossas vidas, física e psicologicamente,
são programadas para falharem. E em cada uma, somos motivados a lutar ainda mais duro para que nossas próximas tentativas aconteçam de outra forma. Nosso próximo emprego seja recompensador, nosso próximo relacionamento seja satisfatório, nosso próximo carro tenha um desempenho melhor do que todos os outros e assim por diante. Tais tentativas, no entanto, são inerentemente sem significado porque não vão funcionar. É isso que Jesus quer dizer em nosso envolvimento com as questões tangenciais ou sem significado, aqui no capítulo 4. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais ou sem significado, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. A gente já acredito que quase todos os estudantes, sinceros, têm se dado conta já disso, que quando a gente se envolve mesmo com problemas, eles são para nos distrair. E na maioria das vezes eles ainda são feitos para serem insolúveis, A gente só acha uma maneira de ser um pouco mais parecido com solução. E a gente segue se enganando, de que aqui no mundo está o problema e aqui no mundo está a solução. Assim, nós lutamos para encontrar algo que vá nos dar satisfação. Mas no fundo, nada vai, embora continuemos tentando e tentando. Por trás de nossas tentativas, no entanto, está a maliciosa risada do ego que diz: é claro, isso não vai funcionar porque você não merece ser feliz. Esse pensamento se torna uma das testemunhas finais para a realidade da nossa culpa e é a força primária por trás do ato de buscarmos e nunca encontrarmos. Claro, gente, mais uma vez, vocês sabem que Jesus está aqui descortinando o nosso inconsciente com a prática, com a leitura do livro-texto, com a prática das lições, com o nosso relacionamento cada vez mais íntimo com Jesus e com o Espírito Santo, com os testemunhos de milagres na nossa mente, a gente vai se dando conta que Jesus está com a gente como se fosse uma casca de cebola, vai tirando as casquinhas, vai tirando essas camadas, e a gente vai chegando no interior da nossa mente e se dando conta que tudo que Jesus diz que a gente tem no inconsciente, como a crença no pecado, na culpa e no medo, está lá no inconsciente, como uma cortina de fumaça, como nuvens ilusórias que se desfazem a qualquer momento quando a gente olhar para elas e ver a natureza ilusória delas, Mas a gente acredita que elas estão lá em um nível inconsciente. Então, pode até ser que você diga assim, como assim? Eu acho que eu mereço ser feliz. Mas não. Ninguém que está aqui vivendo uma experiência de mundo, que acha que está aprisionado num corpo, limitado num corpo, tem um sistema de pensamento diferente do sistema de pensamento do ego. E Jesus está mostrando para nós qual é o sistema de pensamento do ego, que está inconsciente, mas ele vem nos mostrando o conteúdo dessa mente equivocada. E você podia até nunca ter se dado conta disso. Muito sim.
mas muitos nunca se deram conta disso. Isso está muito encravado nas profundezas do inconsciente, da mente equivocada, de medo, de culpa, de crença no pecado. Então, você acredita que não merece ser feliz. E isso, como um pensamento, você projeta na sua experiência. Então, é que nem aquela premissa da causa e do efeito, né? Ah, você não sabe o que causou tudo isso? Se é o amor do Espírito Santo ou o ódio do ego? Então olha para a causa, olha para a tua experiência. Você está em paz? Você é feliz? Você está sempre em paz? Você consegue olhar para tudo sem se envolver emocionalmente, sem pirar, sem ficar com ódio, com raiva, com rancor? Você não tem... Você está sempre em paz, independente do que esteja acontecendo lá fora? Não, ninguém aqui nesse mundo. Nem mesmo nós, estudantes de um curso em milagres, conseguimos ficar o tempo todo em paz. A gente treina e consegue ficar cada vez mais, mas ainda não ficamos totalmente. Voltando aqui, agora numa parte da lição, não há nenhum modo de alcançá-las, né? Vamos voltar lá para não ficar perdido. Então, metas sem significado não são atingidas. Não há nenhum modo de alcançá-las, pois os meios pelos quais lutas por elas são tão sem significado quanto elas próprias. Quem pode usar tais meios sem sentido e esperar ganhar alguma coisa através deles? Aonde podem conduzir? E o que poderiam conseguir que oferecesse qualquer esperança de ser real? Esse é o segredo, professor Ken comenta aqui. Mais uma vez que esse é o segredo, mais uma vez que o ego nunca nos deixa olhar. Um curso em milagres, como já vimos, arranca o véu que esconde a estratégia do ego, capacitando-nos a olhar para nossas mentes e entender no que o ego está empenhado. O parágrafo inicial de As Leis do Caos expressa o objetivo de Jesus de mostrar o propósito do ego para o seu insano sistema de pensamento. É do capítulo 23, essas leis do caos. Então, as leis do caos podem ser trazidas à luz, embora nunca possam ser compreendidas. Leis caóticas dificilmente têm significado e estão, portanto, fora da esfera da razão. No entanto, elas parecem ser um obstáculo à razão e à verdade. Vamos então olhá-las calmamente, para que possamos olhar para o que está além delas, compreendendo o que são e não o que elas querem manter. É essencial que se compreenda para o que servem, porque o propósito que tem é fazer com que a verdade seja sem significado e atacá-la. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste. E, no entanto, nada governam, e não é preciso quebrá-las, simplesmente olhar para elas e ir além. Lembra como as nuvens? Olhar para elas e ir além delas, porque elas não têm substância. Se nunca escolhermos Jesus como nosso professor, não teremos meios de identificar a estratégia do ego e, portanto, vamos continuar buscando e nunca encontrando. O meio da nossa busca é o corpo, buscando o significado lá no corpo. No entanto, uma vez que entendemos, olhando para o corpo,
olhando para o ego através dos olhos de Jesus, né? Uma vez que a gente entende que o meio da nossa busca é o corpo, né? A gente olha para o ego através dos olhos de Jesus e o propósito oculto por trás da insanidade do mundo. E a nossa... Tá difícil essa frase do professor Ken aqui. Muitas vezes acontece, né, gente? De ter uma frase que eu não consigo nem ler, eu tenho que sei lá o que fazer. Por causa das traduções. Então, ele diz aqui que a gente pode se mover além da falta de significado para a verdade quando a gente olha para o ego com os olhos de Jesus, tá? É isso que o professor Ken está dizendo aqui. Ele faz umas frases longas assim e entre vírgulas, e aí às vezes eu acho que a tradução meio que se perde. Ou eu que não consigo entender. Jesus diz aqui na lição de novo que a procura do imaginado conduz à morte, porque é a busca do nada, e enquanto buscas a vida, pedes a morte. E esse é outro tema comum num Curso em Milagres, a sua afirmação mais clara aparecendo logo no início do texto, onde Jesus descreve o conflito básico entre o que fazemos e o que pensamos. A gente estava falando, né, outro dia, gente, do conflito entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente diz e o que a gente faz, né? Ele aqui está dizendo só do conflito básico entre o que fazemos e o que pensamos. Então, por exemplo, se estamos motivados a ser úteis, mas profundamente dentro de nós odiamos aqueles que tentamos ajudar, tem que existir um conflito. Em um nível mais amplo, se buscamos felicidade e paz aqui, à procura do imaginado, né? As nossas metas aqui do mundo só são imaginadas, né? Mas ao mesmo tempo existe um pensamento que nos diz que não a merecemos, tem que haver conflito. Então a gente busca a felicidade aqui, mas lá no inconsciente tá aquela premissa, aquela crença do ego dizendo que a gente não merece, mesmo que seja inconsciente. Então, só pode ter conflito? Como é que eu vou encontrar a felicidade aqui? Esse é o foco de Jesus, o conflito inerente do qual estamos inconscientes, que nos impele ainda mais para dentro do mundo, assegurando que nunca vamos ter sucesso em nosso objetivo. Porque em última instância, né, gente, se a gente for, de novo, já falei isso em outra aula, se a gente for escavar, tudo que a gente busca nesse mundo é paz. Pode até estar inconsciente isso também, mas é paz que a gente busca. Então a gente quer um emprego novo, que a gente imagina que vai nos trazer isso, porque isso vai me dar paz. Um novo relacionamento, porque eu acho que esse novo relacionamento vai me dar paz. Na verdade, a própria mente dividida é o conflito. Então, já é a origem de todo o conflito. O ego versus o Espírito Santo, morte versus vida, ódio versus perdão. Ambos os sistemas de pensamento estão na mente, assegurando que nossas vidas reflitam esse conflito, até escolhermos um instante santo e permitirmos que o Espírito Santo seja nosso único professor. Procuras estar a salvo e em segurança,
enquanto teu coração rezas pelo perigo e pela proteção do pequeno sonho que fizeste. Conflito e mais conflito. Essa é a outra granada explosiva, diz o professor Ken. Se nós pensarmos sobre seu significado, externamente, nosso ser consciente acredita que estamos buscando estar a salvo e em segurança, felizes e em paz. Simultaneamente, no entanto, nosso ego inconsciente nos faz buscar o perigo, porque isso significa que somos vítimas de forças além do nosso controle. Algo lá fora pode nos ferir e nosso sofrimento prova isso. Se, portanto, somos vítimas inocentes de forças destrutivas externas, Deus não vai punir a nós, mas aos perpetradores do nosso sofrimento. Isso afirma nossa face de inocência, o que requer que todos ao nosso redor sejam pecadores, culpados e mereçam punição. Por outro lado, portanto, buscamos felicidade e segurança, mas por outro, escolhemos o ego como nosso professor e guia. Uma escolha que inevitavelmente nos leva a nos identificarmos com seu sistema de pensamento de culpa e ódio. Projetando essa culpa, a vemos em todos os lugares, menos em nós mesmos. E a odiamos. Nosso problema se torna a ameaça percebida do lado de fora, mas nunca o problema dentro de nós. A proteção para o pequeno sonho que fizemos do mundo reforça o pequeno sonho do sistema de pensamento do ego que nutrimos em nossas mentes. Isso é similar à distinção que Jesus faz no texto entre o sonho do mundo sobre o corpo e o sonho secreto da mente. Capítulo 27. A brecha entre a realidade e os sonhos não está entre o sonhar do mundo e o que sonhas em segredo. Essas coisas são uma só. O sonhar do mundo não é senão uma parte do teu próprio sonho que deste para os outros e viste como se fosse o início e o fim do teu. No entanto, o sonhar do mundo teve início com o teu sonho secreto, que não percebes, embora ele tenha causado a parte que vês e não duvidas que seja real. Mais uma vez nessa lição, Jesus está usando o termo pequeno sonho para denotar o sonho secreto que mantemos oculto em nossas mentes. Se ele está oculto, nós obviamente não estamos conscientes dele, e então nunca podemos lembrar que o escolhemos. Não nos lembrando, nunca podemos mudar nossa decisão. Em outras palavras, enquanto buscarmos reforçar o sistema de pensamento ilusório do ego, nunca vamos encontrar a verdade. No entanto, quando percebemos que o que temos buscado é um equívoco e a verdade que buscamos do lado de fora está do lado de dentro, tudo vai mudar, pois vamos finalmente ter encontrado o que realmente buscamos. No entanto, a busca é inevitável aqui. Foi para isso que vieste, e certamente farás o que é a razão da tua vinda. Ai, que frase mais linda! Para mim não precisava mais nem continuar. A busca pela qual viemos aqui, o professor Ken diz, na verdade, o motivo pelo qual nascemos é encontrar felicidade, o que para o ego significa sacrificar outra pessoa. Uma vez que nossos problemas são percebidos do lado de fora, nossos julgamentos e ataques são justificados. O cerne do sistema de pensamento do ego de um ou outro, matar ou ser morto. Se eu existo, Deus tem que ser destruído. Isso aí é uma ideia que também o professor Ken
repete bastante, tá? Água mole em pedra dura. Se eu vou ser inocente e escapar da ira de Deus, outro alguém precisa ser o pecador. É isso que é o matar ou ser morto, né? Essa é a natureza da nossa busca, tornando a verdade e a felicidade o efeito de encontrar falta em outra pessoa. Isso nos deixa fora da mira do pecado, como a seguinte passagem explica. Capítulo 26. Que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo como sendo tratado injustamente. A gente já viu essa parte também em outras lições. Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é deles, mas apenas tua, e ao custo da culpa de alguma outra pessoa. Qualquer que seja a forma na qual é jogado o jogo da culpa, tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria inocência para que alguma outra pessoa possa tirá-la dele, fazendo com que seja sua. Fazendo com que seja do meu irmão, né? Pensas que o teu irmão é injusto para contigo porque pensas que alguém tem que ser injusto para fazer com que o outro seja inocente. Então, a todo instante a gente faz o nosso irmão de algoz, de culpado, de mal, para que a gente possa se sentir as vítimas inocentes. Outra coisa que também está muito encravado no nosso inconsciente, porque a gente muitas vezes se sente até ofendido. O ego se sente ofendido quando diz que eu estou projetando culpa no meu irmão para que eu fique como vítima inocente, né? Porque o ego faz com que a gente ache que a gente é realmente vítima inocente e coloca formas as mais terríveis possíveis para que a gente acredite nisso. Agora segue-se outra declaração importante. Mas o mundo não pode ditar a meta que buscas, a menos que lhe dês o poder de fazê-lo. Assim como o ego não pode me ditar nenhuma meta, nenhuma regra, não pode me ditar nada, a menos que eu dê poder para ele. Na verdade, nós demos o poder para o ego. E é por isso que a gente está aqui acreditando que estamos presos em um corpo limitado e separado. Na verdade, o mundo não tem poder e não pode nos ferir, pois seu poder aparente está alojado no tomador de decisões na mente. O você ao qual Jesus se refere. Então, sempre que Jesus se referia a nós como você, ele está falando o você tomador de decisões na mente. Se o mundo, suas pessoas e doenças têm o poder de tirar nossa paz e nos privar do amor de Deus, é apenas porque nós, primeiro, como o sonhador do sonho na mente, demos esse poder a elas. Lembre-se, a dor e o ataque representam o sonho que estabelecemos para evitar a responsabilidade pela situação na qual nos encontramos. Não queremos nos responsabilizar. No entanto, o problema nunca está em algo externo, mas sempre em nossas mentes. O poder de nos causar dor, na verdade todos os pensamentos de ataque, né, nos causam dor. E esses pensamentos de ataque repousam apenas em nós. Lembrem-se dessas declarações importantes também. Não tenhas medo do ego. Ele depende da tua mente. E como tu o fizeste por acreditares nele, da mesma forma podes dissipá-lo retirando a tua crença nele. Não projetes a responsabilidade pela tua crença nele em mais ninguém. Ou preservarás a crença,
Sim, se eu coloco a responsabilidade em outro, eu tô querendo que outro resolva, né? Quando estiveres disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terás deixado do lado de fora, terás deixado de lado toda a raiva e todo ataque, pois esses vêm de uma tentativa de projetar a responsabilidade pelos teus próprios erros. Bem, voltando na lição, eu vou repetir a última frase. Mas o mundo não pode ditar a meta que buscas, a menos que lhe dês o poder de fazê-lo, né? Assim como o ego só nos tem poder sobre nós porque nós demos esse poder a ele, né? Então, caso contrário, a menos que dês o poder de fazer, né? Caso contrário, ainda és livre para escolher uma meta que esteja além do mundo e de todo pensamento mundano, e que te venha de uma ideia que abandonaste, mas que ainda é lembrada. Uma ideia velha e, no entanto, nova. Um eco de uma herança esquecida, mas que contém tudo o que realmente queres. Ainda que escolhamos contra o Espírito Santo e sua expiação, a memória de Deus permanece dentro de nossas mentes. Precisamos apenas escolhê-la, e a verdadeira liberdade repousa em não darmos ao mundo o poder de nos aprisionar. O cerne do currículo de Jesus é nosso aprendizado em escolher um professor diferente, o significado de mudarmos nossas mentes. Nosso único problema, datando do instante original, né, é que nós escolhemos o ego em vez do Espírito Santo. Uma vez que estamos certos de que esse único equívoco é a fonte da nossa infelicidade, a solução é óbvia. Nós escolhemos outro professor. Nesse ponto, nossa meta muda da ilusão da individualidade para a verdade da nossa unicidade como o Filho de Deus. Conforme ouvimos a canção esquecida, o eco de uma herança esquecida. A gente recusa a nossa herança. Capítulo 21. Escuta. Talvez possas captar um indício de um estado antigo, não totalmente esquecido. Vago, talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito foi esquecido e as circunstâncias nas quais a ouviste estão completamente apagadas. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir deste pequeno trecho, como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. O propósito de Jesus é nos convencer de que queremos ouvir o eco da canção, cujo som amoroso nos chama de além do mundo e de todo pensamento mundano, para a fonte de todas as canções. Então fica contente por teres que buscar. Fica contente também por aprenderes que estás em busca do céu e que não podes deixar de achar a meta e alcançá-la no final. Buscar é o próprio cerne da nossa natureza como tomador de decisões. Nós buscamos a individualidade e tentamos assegurá-la, reforçando o sistema de pensamento do ego e seu mundo. Ou percebemos que cometemos um equívoco e buscamos a verdade, o que significa que escolhemos o professor que vai nos levar lá. Esse é o significado de fica contente por teres que buscar.
Fica contente por você ter um tomador de decisões que pode buscar. Assim, Jesus nos impele a buscarmos a verdade em vez de ilusões, pois ninguém que busca pode deixar de alcançar a verdade. Ninguém pode falhar ao querer essa meta e alcançá-la no final. O Filho de Deus não pode buscar em vão, embora ele tente forçar um atraso, enganar a si mesmo e pensar que é o inferno que ele busca. Quando está errado, ele acha a correção. Quando se desvia, é conduzido de volta à tarefa que lhe foi designada. Jesus mais uma vez disse a Ellen que quando ela fizesse sua vontade, ele iria apoiá-la. E quando ela não fizesse, ele iria corrigi-la. Então, Jesus disse que quando a Ellen fizesse a vontade de Jesus, Jesus iria apoiá-la. E quando ela não fizesse a vontade de Jesus, ele iria corrigi-la. Ela não podia perder. Esse é o ponto de Jesus aqui. Quando cometemos um equívoco, não é um pecado pelo qual seremos punidos, mas meramente uma tentativa de esconder a resposta que já está lá. Quando tivermos tido nossa cota de dor e desapontamento, estaremos motivados a pedir ajuda a Jesus, o que nunca podemos deixar de receber. Quando a gente cansa, ou melhor, quando a gente desiste de se desapontar, sofrer, se frustrar, a gente se atrasa com todas essas metas do mundo e aí daqui a pouco a gente desiste e pede ajuda de Jesus mais uma vez, né? Me perdi. Jesus nos lembra de que tudo que colocamos em nossas mentes é ilusório. E então, não existe. Esse reconhecimento restaura o céu à nossa consciência. Mais uma vez, gente, eu vou repetir essa passagem que o professor Ken chama a nossa atenção. Jesus nos lembra de que tudo o que colocamos em nossas mentes é ilusório e então não existe. Só esse reconhecimento restaura o céu à nossa consciência. E para o ego, isso é o inferno. No entanto, o céu que o ego diz que será nosso é, na verdade, o inferno do especialismo. E Jesus nos diz que ninguém permanece no inferno, pois ninguém pode abandonar o seu Criador, nem afetar o seu amor perfeito, intemporal e imutável. Isso reafirma o princípio da expiação. A separação de Deus nunca aconteceu. Nós somos livres para sonhar que nos separamos e que vivemos no inferno, mas isso não muda a nossa realidade. Graças a Deus. Ainda permanece a presença do Espírito Santo na mente certa, que reflete o seu amor perfeito, intemporal e imutável, que une nossa vontade à de Deus. E aqui tem uma passagem do capítulo 21. O plano de Deus para a tua salvação não poderia ter sido estabelecido sem a tua vontade e o teu consentimento. Então, a nossa vontade é a vontade de Deus. Voltar à consciência de unicidade do céu. Ele tem que ter sido aceito pelo Filho de Deus. Esse plano de salvação tem que ter sido aceito pelo Filho de Deus, por Cristo, pois o que é a vontade de Deus para ele não pode deixar de ser recebido, pois a vontade de Deus não determina nada à parte dele e nem espera no tempo para ser realizada. Portanto, o que se uniu à vontade de Deus tem que estar em ti agora, sendo eterno. Tens que ser reservado um local no qual o Espírito Santo pode habitar e onde ele está.
acharás o céu. Tudo que buscas se perderá, menos isso. Mas não por ter sido tirado de ti. Desaparecerá porque não o queres. Esse é outro princípio central no Curso em Milagres. Jesus não tira as coisas de nós. Ele nos diz no texto, como já vimos, que o Espírito Santo transforma nossos relacionamentos especiais em relacionamentos santos. Assim, as coisas que buscarmos à parte do céu vão cair de lado, porque essa será sido nossa decisão. Quando for nossa decisão. Como Jesus diz, implorando a nós para fazermos outra escolha. Abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Tu nunca o quiseste. Que felicidade buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Que momento de contentamento não foi comprado ao preço amedrontador de moedas de sofrimento? A alegria não tem nenhum custo. Ela é o teu direito sagrado e aquilo que tu pagas não é felicidade. Jesus não pode fazer essa escolha por nós, no entanto. Ele pode apenas nos lembrar da escolha disponível dentro de nós de aceitar o céu, que não apenas está dentro de nós, mas é nós mesmos. Nós alegremente escolhemos contra o inferno do ego, percebendo que ele não é mais o que queremos. Quem poderia escolher o sacrifício e o sofrimento em vez da alegria e da felicidade, uma vez que a escolha entre eles esteja clara? O problema, novamente, é que as pessoas acreditam que realmente querem a verdade. No entanto, se o fizessem, não estariam aqui. As pessoas negam inteligentemente o medo, conflito e culpa que secretamente sentem porque querem estar por conta própria e não voltar para casa. Um Curso em Milagres ensina que enquanto você sustentar que quer voltar para casa e ao mesmo tempo não quiser, o verdadeiro desejo de voltar permanece oculto sob o desejo de existir aqui e provar que Jesus está errado. Gente, que importante essa passagem. É por isso que é essencial que Jesus ensine a você, não apenas que está percebendo o mundo erroneamente, mas que suas más interpretações são projeções do pensamento básico na mente. Eu quero existir e estar certo. Eu quero estar por conta própria, né? Mandar no meu nariz. Você precisa olhar para esse pensamento e quando mudar sua mente, ele vai desaparecer. É tão certo que alcançarás a meta que realmente queres, quanto é certo que Deus te criou na impecabilidade. Então, Jesus diz que o resultado é tão certo quanto Deus. No fim, vamos voltar para casa, porque na verdade nunca partimos. Como poderíamos não retornar ao lugar? Como poderíamos não retornar ao lugar no qual já estamos? Ai, essa passagem aqui. Por que esperar pelo céu? Jesus nos pergunta. Ele está aqui hoje. O tempo é a grande ilusão. Ele é passado ou futuro. E aqui o professor Ken cita, a lição 188, que começa com a linha: a paz de Deus está brilhando em mim agora. O tempo, o artifício do ego por excelência, nos diz que o céu está no passado porque nós o jogamos fora. Inconsciente, né, gente? O ego nos diz no inconsciente que o céu está no passado porque nós o jogamos fora. Isso é o significado do pecado. Ele também diz que, embora o tenhamos jogado fora,
Se sofrermos e nos sacrificarmos o suficiente, pagando a Deus pelo que fizemos a Ele no passado, vamos recuperar o céu no futuro. Isso é papinho do ego, né? Mas isso não pode ser assim, Jesus nos diz. Se é onde a vontade de Deus determina que o seu filho esteja, como poderia a vontade de Deus estar no passado ou ainda por acontecer? O que a vontade de Deus determina é agora, sem um passado e totalmente sem futuro. A janela para essa experiência é o instante santo. Quando escolhermos estar com Jesus, não pode haver separação. Quando escolhemos estar com Jesus, não pode haver separação do amor de Deus, porque Ele é o amor de Deus. Se não existe separação, não existe pecado, culpa ou medo, sem os quais não existe projeção em um mundo que se submeta a um passado, presente e futuro. Assim, o instante santo é o caminho de volta para a consciência de onde a vontade de Deus determina que o seu filho esteja, no eterno presente do seu amor. O início de A Morada Imutável expressa lindamente esse lugar onde Deus espera por seu filho. Existe um lugar em ti onde todo esse mundo foi esquecido, onde nenhuma memória de pecado e nenhuma ilusão ainda paira. Existe um lugar em ti que o tempo deixou, no qual os ecos da eternidade são ouvidos. Existe um lugar de descanso tão quieto que nenhum som, a não ser um hino ao céu, se eleva para alegrar Deus Pai e Deus Filho, onde ambos habitam. Eles são lembrados. E onde eles estão, está o céu e a paz. Lindo, né, gente? Mais uma passagem do capítulo 29. Não penses que és capaz de mudar a sua morada, a morada de Deus, pois a tua identidade habita neles. E onde eles estão, tu tens que estar para sempre. A imutabilidade do céu está em ti, tão profundamente interiorizada que tudo nesse mundo apenas passa ao largo, despercebido e sem ser visto. A infinidade serena da paz sem fim te cerca gentilmente em seu braço suave, tão forte e quieta, tão tranquila no poder do seu Criador, que nada é capaz de invadir o sagrado Filho de Deus no seu interior. Meus queridos, é o seguinte, a gente ainda tem mais 7 páginas de lição, tá? Então eu vou parar a lição aqui, vou tomar uma aguinha e volto daqui um pouquinho com a parte 2 dessa lição, tá bom? Um beijo, até logo!